A nossa manchete principal hoje tem a ver com a questão dos povos indígenas. Coloca na tela aqui para mim a reportagem do Carlos Madeira. É muito importante a gente falar sobre isso. Tenho acompanhado aí algumas questões relacionadas principalmente ao povo Yanomami, né, que tem reclamado, né, eu ouvi uma frase tão forte outro dia, estão acabando com o nosso povo, estão acabando com o Brasil, né, que é destruir os povos indígenas dessa maneira. Essa reportagem do Carlos Madeira fala que o governo federal tem sido alvo de uma enxurrada de ações civis públicas do Ministério Público Federal para que dê andamento a processos de demarcação de terras indígenas e proteção a povos isolados pelo Brasil. O que é muito interessante, né, Josias, porque às vezes a gente fica só apenas nesse discurso, porque o governo Bolsonaro ataca os povos indígenas, aí outros falam, não tem nada disso, na prática não é isso. E aí quando a gente vai para os números, a gente vê as coisas acontecendo. Em 2021, as Procuradorias Regionais da República entraram com 24 ações na Justiça Federal contra a FUNAI e a União, segundo os dados obtidos pela Coluna, junto com a Câmara do Ministério Público Federal, especializada em populações indígenas e comunidades tradicionais. No ano anterior, foram apenas 5. Quando a gente olha, a alta é de 380%. Está aqui o gráfico. Uma reportagem bem interessante aqui do Madeiro. Queria te ouvir, Josias, sobre... né? Porque alguns falam, isso não deixa para lá essa história, mas tem uma atuação sendo feita neste momento, né? É uma atuação sistemática. Essa reportagem é muito interessante. Aliás, o Madeiro é um grande jornalista, ele sempre traz assuntos muito relevantes, né? 380% de aumento no número de ações do Ministério Público Federal, tentando impor ao governo a demarcação de terras indígenas, né? Em matéria ambiental, o Bolsonaro se assombra com os fantasmas errados há quase 3 décadas. As ONGs que atuam na Amazônia e os índios são 2 dos fantasmas prediletos do presidente. Há 7 meses do encerramento desse primeiro mandato do Bolsonaro, já ficou demonstrado que a obsessão do presidente vai prevalecendo sobre esse esforço do Ministério Público Federal para impor o bom senso ao governo na proteção dos territórios indígenas. Essa parece, no governo Bolsonaro, uma causa perdida, Fabíola. O Bolsonaro, ele nem mal sabia andar pelos corredores da Câmara ainda, estava no alvorecer da sua carreira política, quando o então presidente da República, o Fernando Collor, assinou, acho que foi em maio de 1992, o decreto que homologou a reserva dos índios Yanomami. O Bolsonaro subiu à tribuna. Isso foi em novembro de 1995, um pronunciamento do Bolsonaro, que era deputado do baixíssimo clero, e ele disse que com a indústria da demarcação das terras indígenas, assim ele se referia às demarcações como uma indústria, ele dizia que, a exemplo do que ocorreu com o Quebec, que quase se separou do Canadá, segundo ele, num curto espaço de tempo, os Yanomami poderiam, com auxílio dos Estados Unidos, vir a se separar do Brasil. Essa era a obsessão do Bolsonaro. A gente já passou, acho que são decorridos quase 27 anos desse pronunciamento, e o curto espaço a que se referia o Bolsonaro ainda não chegou, o curto espaço de tempo. Os Yanomamis continuam submetidos ao descaso do Estado brasileiro, que não consegue evitar a invasão de mineradores ilegais à reserva, e os Estados Unidos ainda não invadiram a Amazônia. Nos últimos 3 anos e 5 meses, o Bolsonaro se dedicou a transferir para o Palácio do Planalto essas obsessões que ele cultivou no seu período de baixo clero parlamentar. E a respeitabilidade ambiental, que o Brasil levou 2 décadas para conquistar, virou cinzas. A boa imagem do Brasil arde graças a um governo que afrouxou a engrenagem fiscalizatória, rasgou dinheiro doado por parceiros estrangeiros para proteger a Amazônia, fechou os olhos para violações à floresta e hostiliza abertamente os índios. Então, a gestão Bolsonaro, Fabíola, é a verdadeira assombração, não os territórios indígenas. Felizmente, o Palácio do Planalto não é um território que possa ser demarcado permanentemente pelo Bolsonaro. Então, os próximos governos
eles terão a oportunidade de restabelecer essa racionalidade no setor ambiental. Não vai ser fácil, mas é possível.